Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso. É sempre uma satisfação para nós, tá? Antes de iniciarmos a nossa conversa incrível de hoje, já te convido a seguir as nossas plataformas digitais, @TV Promessa Viva. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, sempre com muita programação incrível para vocês. E como vocês já puderam ver, hoje nós temos aqui a Fran, novamente, né? A nossa neuropsicopedagoga, psicopedagoga, e acostumem-se mais com a presença dela, porque eu tenho certeza que, como foi bom no primeiro, ela está aqui no segundo e Com certeza. vai vir muito mais vezes. E agora, vou deixar ela falar um pouquinho com vocês, se apresentar. Não sei se vocês chegaram a assistir os nossos episódios ali sobre o autismo no mês de abril ali. Foi incrível. Quem não viu, vá ali na nossa notificação, aqui na nossa página. Tem um cantinho específico onde você pode seguir toda a nossa playlist. Tudo que nós já produzimos está ali. Você pode organizar de acordo com o seu interesse. Mas a Fran agora vai se apresentar um pouquinho e dizer o porquê que nós estamos aqui hoje. Desde já, né, já quero agradecer pelo convite. É maravilhoso poder falar sobre como o cérebro da criança funciona, como os pais devem tratar, como a escola também deve saber como lidar com crianças típicas e atípicas, com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Então, é um prazer estar aqui. E me apresentando, para quem não me conhece ainda, né, sou Francilene Cavalcante, neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Trabalho diretamente com crianças e adolescentes que têm transtornos e dificuldades de aprendizagem. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. E nosso tema, ele é muito questionado. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, e olha como é interessante e a pergunta que muitos pais devem estar se fazendo. Você, em alguma vez, já fez essa pergunta? Tá. Por que que o meu filho, ele não aprende? É, Quantas vezes nós pais, né, Fran, estamos em é, casa, às vezes acompanhando o dever do nosso filho e não prestamos atenção, ou isso, prestamos tanta atenção que vemos a dificuldade. E aí a gente isso. faz essa pergunta: por que que meu filho não aprende? E aí, É. Fran, você, enquanto profissional da prática clínica ali com as crianças, o que mais você vê assim de dificuldade dos pais quando trazem esse questionamento para você? E, principalmente em relação a escola está notificando que meu filho não está aprendendo, né? A, a questão principal é, a partir do ambiente escolar, dos 4 anos de idade, quando há obrigatoriedade de matricular as crianças, né, no nosso país, então as professoras já começam a sinalizar, olha, o comportamento dessa criança não é típico para a idade, né? Essa criança é muito desatenta ou é muito agitada, ela não consegue identificar algumas letrinhas, alguns números, fazer algumas atividades para essa criança é muito complicado, ela não interage bem com os colegas, ela quebra os brinquedos, ela não consegue perder, né? Então, esses são os sinais que a escola geralmente fala, passa para os pais e que os pais chegam. Fran, olha, meu filho está apresentando esses comportamentos no ambiente escolar, está mordendo muito, está se batendo, né? Chora quando vai à escola, não consegue estar em atividades coletivas. Quando está no ambiente escolar, tem dificuldade em algumas atividades manuais também, em Uhum. pegar em alguns, como lápis ou massinha, tem um pouquinho, sabe, de aquela coisa de sensibilidade. Uhum. E os pais acabam vindo até a mim para poder conversar. Ou então a criança já está com 7, 8 anos e ainda não aprendeu a ler, ainda não aprendeu a escrever. Sente uma dificuldade tremenda, acha que é burro, que não consegue aprender. Aí a família diz: olha, pode ser os professores que têm um método de ensino, né, que não consegue fazer com que meu filho aprenda. Mas ao fazer alguns testes, a gente consegue identificar que há algo por trás. Porque se outras pessoas estão analisando, é porque aquela criança não tem o mesmo comportamento típico para aquela faixa etária. Tem os Uhum. marcos do desenvolvimento que a gente tem que acompanhar. Né? Sim. Por mais que cada criança, cada pessoa é única, né, Uhum. na forma de aprender, tem até uma frase que as pessoas falam erroneamente, né, que cada criança tem seu tempo. Não é bem assim. Né? É. Nós temos os marcos do desenvolvimento para acompanhar. Por exemplo, até os 2 anos, a criança precisa falar pelo menos 20 palavrinhas. Se ela não fala, já é um sinal. Alguma coisa Alguma não coisa está não está. dentro da normalidade Exatamente. de um âmbito maior. Não Isso. significa que ela tenha
uma questão particular Isso, dela, né? não. Mas ela tem um tempo, sim, dela de desenvolvimento, mas que precisa estar adequado a esse normal, mais científico do que a Isso, gente mais possa científico. chamar, né? E às vezes não é um transtorno específico, né? É uma dificuldade de aprendizagem. Que a dificuldade de aprendizagem vem de quê? Do ambiente. A dificuldade de aprendizagem é algo passageiro. Então, há uma mudança ali do ambiente. O professor na escola realmente troca a metodologia, começa a ensinar com metodologias ativas e faz com que o aluno comece a aprender. Ou então em casa, faz atividades, qual lugar que faz? Na frente da TV, na cozinha com barulho, com todo mundo passando. Então, às vezes é uma mudançazinha do local onde ela faz as atividades, ou até a escola mesmo. A sala de aula tem muitos estímulos, né? Ou mudar o local onde a criança se senta, ela se senta mais ao fundo, coloca ela à frente, isso já faz com que a criança melhore. Então, significa que ela tem o quê? Dificuldade de aprendizagem e não um transtorno de aprendizagem. Porque o transtorno é diferente. O transtorno, ele não vai deixar de existir. Sim. A criança tem dislexia, ela vai passar por tratamento, ela vai ter um acompanhamento neuropsicopedagógico, psicopedagógico, a escola vai alterar a forma de avaliar, de passar os conteúdos, ela vai progredir, mas a dislexia vai continuar. E olha que interessante, né, Fran? Você falando sobre a disposição da organização de sala. Até a Sim. nossa própria organização de sala, enfileirado, um atrás do Isso. outro. Uhum. O método tradicional, ele acaba implicando também nesse nível de desenvolvimento. Aqueles que Isso. estão atrás são Tem- considerados os mais bagunceiros, os desatentos. E às vezes Isso. aquela criança que está atrás não está nem conseguindo enxergar qual a Ou letrinha que está no ouvir quadro, a ou ouvir, explicação, né? Então, a disposição das cadeiras precisa ser melhor pensada pelo ambiente pedagógico. O Isso. professor perceber essa dificuldade, a diferença de cada criança, para Isso. proporcionar uma melhor propagação do conhecimento, né? Isso. E a criança, hoje, a gente sabe que estão com as telas nas mãos, os celulares, os tablets Isso. estão aí, né? Aí A gente tem não a pode negar. desatenção em todos os E a questão da ambientes. visão, Isso, né? da visão, A exato. visão da criança Afeta. cansada, a visão da criança que não consegue perceber uma coisa mais distante, porque está acostumada com aquele negócio na telinha, pertinho. Então, Isso. será que também pode ser um problema de visão? Agora que a gente, enquanto pais, né, precisamos estar atentos às dificuldades que os nossos filhos estão falando. E é muito Isso. interessante que você, enquanto profissional, deve ouvir, né, as angústias dos pais que vão porque os filhos não estão aprendendo. Isso. E quantas vezes eles se sentem culpados, né, de o que é que eu posso fazer para mudar? Tem muitos pais que sentem uma dificuldade tremenda de o que é que eu tenho que fazer? Eu não sou especialista na área, né? Eu estou fazendo aquilo que eu acho que é o certo e sempre fiz. Coloquei na escola, acompanho, cobro, vou até as reuniões escolares, participo, vejo os boletins, mas mesmo assim, meu filho não consegue aprender. Coloquei no reforço escolar, e mesmo assim, meu filho não consegue aprender. O que é que eu faço? Então, é angustiante para muitos pais. Até descobrir que ele tem um transtorno é angustiante, né? Você entender que não é uma dificuldade, sim, mas um transtorno. Então, por quê? O pai idealiza aquele filho, né? E muitos trabalham bastante, não tem aquele tempo para estar ali acompanhando, mas está custeando, né? Um reforço escolar, uma escola particular, para que o filho tenha um desenvolvimento integral, mas ele não está. Mas uma coisa que eu falo muito para eles é descobrir que o filho tem um transtorno é libertador. Por quê? Porque você vai saber qual caminho trilhar. Se ele não está conseguindo aprender e você já fez muitas mudanças, já colocou no reforço escolar, que eu acho importante sim que faça quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, o transtorno, descobrir que tem um transtorno, você vai saber como fazer o seu filho aprender. Ah, ele vai começar a fazer terapia, ele precisa de um acompanhamento psicológico, psicopedagógico, ele precisa de uma medicação. Então, isso vai fazer com que seu filho aprenda, se desenvolva na idade certa também. Você deixando para depois, né, o que vai acontecer? Vai atrasar o desenvolvimento do seu filho. Descobrindo de antemão, vai facilitar a vida tanto do seu filho quanto a sua também. Por quê? Você vai ter certeza que está fazendo o seu melhor, né? Sim. Você está buscando ajuda, está buscando fazer com que seu filho se desenvolva, né? Pessoal, vocês que estão assistindo, é tão importante isso que a Fran trouxe, porque olha o seguinte, enquanto nós estamos no nosso primeiro grupo social, que é a nossa família, nós temos a total
ideia de que nós somos aceitos e que tudo que a gente faz é bonito e aceitável, até mesmo os comportamentos mais difíceis são Isso. toleráveis. Mas quando nós partimos para a inserção do escolar, de outros grupos de pertencimento, e nós somos o ser e precisamos de grupos, De nós viver em precisamos, né? comunidade. O Tashfield da psicologia social, ele já explica É, esse fenômeno e ele é, precisa acontecer, tá? Então, é social, nós somos um ser social, precisamos andar em grupo. Nosso primeiro grupo é a família, isso. partimos para o ambiente escolar, nós temos nosso segundo grupo, que vamos construir. Na adolescência, vem outros grupos. E Isso. imagina só uma criança que na fase infantil, todos estão aprendendo do mesmo modo, né? Estão Isso. entrando na É, escola. Aí a gente diz assim, né? Ah, é aceitável, porque todo mundo está entrando, tá todo é, mundo no marco zero, todo mundo vai isso. aprender. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo essas dificuldades e os pais tendem a fechar um pouco os olhos. Aí você, muitas vezes, tem um ambiente da casa, né, da criança, completamente instável. Qual é a Pronto. presença de exposição ao contexto educacional? Só Isso. pega no caderno na hora que vai na escola, a mãe e o pai não estão presentes. Às vezes até a própria criança, gente, eu ouvi um adolescente hoje de 14 anos, na última quarta-feira. Ele tem 14 anos, ele disse assim para mim: "Tia, eu não sei o que é PIB". E eu disse para minha mãe, e ela me disse assim: "Você é muito esperto para ter isso". Isso é tão problemático, porque essa Pronto. criança já percebeu Que que ele tem. tem uma É, dificuldade, ele isso. está desesperado para Pedindo entender, ajuda. pedindo ajuda, Isso. e quantos pais estão nessa posição, né, de É, anulação. Então, assim, olha, observa o filho dentro de isso. casa, senta, conversa, pergunta o que está Isso. vendo, porque não é por nós trabalharmos fora que nós não estamos atentos aos nossos filhos, Isso. eles estão pedindo socorro. Ou transferir a responsabilidade, né? Eu já coloquei na escola, então a responsabilidade é da escola de educar, a responsabilidade é toda da professora notificar, e às vezes a professora notifica os pais, mas os pais não querem saber. Diz, como esse caso, né? Ah, meu filho é muito inteligente para ter isso. Sendo que, por exemplo, um transtorno como dislexia não afeta o cognitivo da criança. Ela continua sendo tão inteligente quanto qualquer outra criança. A diferença é que ela assimila certos tipos de conhecimento de forma diferenciada. Conhecimentos quais? Os conhecimentos relacionados à linguagem, à leitura escrita, é diferente, mas o cognitivo dela está preservado. Ela consegue aprender normal outras coisas, outras habilidades, se comunicar com outras pessoas de forma correta. Tem a questão da autoestima, porque muitas vezes ela sinaliza, ela chora quando vai fazer atividade, ela chora no ambiente escolar e ela está pedindo socorro. Esse menino, o adolescente, né, ele já tem capacidade de dizer, olha, eu não consigo isso, isso, isso. Mas tem muitas crianças menores que não conseguem falar para os pais. Aí tem uma inquietação exagerada, como eu já atendi uma criança que os pais até suspeitavam de TDAH. Mas era um sinal, o comportamento dela, né, arredia e que não ficava quieta, não parava, era um sinal de que alguma coisa estava errada e ela tinha dislexia e não TDAH. Né? Mas esse comportamento dela foi um sinal para os pais pensarem, alguma coisa não está legal, ela está se comportando de forma diferente das outras irmãs, então eu vou procurar ajuda para ela. Nesse caso, a menina tinha 7 anos. Né? Então, foi feita toda a avaliação com ela passou por um processo terapêutico comigo, e em 3 meses ela conseguiu evoluir. Houve uma mudança, como Lucélia comentou, do ambiente, porque às vezes o ambiente não é um ambiente que favorece a educação. É tela o tempo inteiro, para distrair a criança, televisão. Não é que eu seja contra, gente, eu acho que a criança precisa aprender também, para aprender que tem lá aquele meio de comunicação, então eu vou utilizar. Como utilizar aquele meio de comunicação? Quantos minutos meu filho, para essa faixa etária, pode ficar com o celular, pode jogar, pode assistir? Porque nós também assistíamos, mas era diferente. A forma de estímulo da TV era completamente diferente dos programas, dos desenhos que a gente assistia. Então, isso não afetava tanto o nosso cérebro como hoje afeta. Porque hoje a indústria, né, dos desenhos animados são todas formadas para fazer com que a criança fique lá parada. Então, muitos pais fazem o quê? Dão a tela para que o filho fique quietinho, né?
Aí o filho é muito bom em mexer no celular. Olha, ele é muito inteligente, então ele não tem tal transtorno, mas é inteligente para coisas específicas, né? Ele tem habilidades, não é nem inteligência, ele tem habilidades para coisas específicas, mas em outras áreas ele está tendo um prejuízo, está sendo prejudicado porque está tendo um excesso de telas, um excesso de tecnologia no geral, né? Que é a televisão, o celular, né? E, infelizmente, a parte cognitiva da criança está sendo afetada porque não está brincando, não está pisando no chão, sabe? Descalço, que isso é tão importante. Não está correndo, não está interagindo fisicamente com outras pessoas, o que é tão prejudicial, porque ter só amigos digitais, virtuais, né? Que afeta tanto, né?